Olá, eu sou o Fernando Luna e eu estou aqui porque precisamos falar sobre aborto. Há 10 anos, a revista TPM defende a descriminalização do aborto. Nesse mês, a gente voltou a discutir o assunto nas redes sociais, no site, na revista impressa e agora aqui nesse streaming ao vivo. O aborto é ilegal no Brasil e, mesmo assim, a cada ano, 1 milhão de mulheres fazem aborto ilegal no país. A cada 2 dias, uma mulher morre vítima de um aborto ilegal. Quando completam 40 anos, 1 a cada 5 mulheres do país já fez um aborto. Para conversar, então, com a gente sobre as questões médicas, morais, legais e políticas do aborto, a gente tem aqui 3 convidadas que refletem e estudam esse assunto há muito tempo. Elas vêm falando sobre o direito à interrupção segura de uma gravidez indesejada. Eu vou apresentar primeiro aqui a Gabriela Ferraz. Ela é advogada e coordenadora no Brasil do CLADEM, o Comitê Latino-Americano e do Caribe para a Defesa dos Direitos da Mulher. Ela acabou de fazer uma parceria com a Defensoria Pública do Estado de São Paulo para mapear quem são as mulheres presas no país por autoaborto e prestar assessoria jurídica gratuita a elas. Obrigado aí por ter vindo, Gabriela. Está também com a gente a Débora Diniz. A Débora é antropóloga, professora da Universidade de Brasília e pesquisadora do Instituto de Bioética, Direitos Humanos e Gênero. Ao lado do sociólogo Marcelo Medeiros, ela produziu a mais importante pesquisa sobre aborto no país, a PNA, Pesquisa Nacional do Aborto, de 2010. Bem-vinda. E, finalmente, a Karina Burr, que ela é cantora, compositora e ativista avulsa dos direitos das mulheres. Bem-vinda aí também aqui com a gente, Karina. Você que está aí acompanhando a gente, participa, manda seus comentários, a gente vai tentar conversar sobre alguns deles aqui durante esse papo. Eu vou começar aqui perguntando para a Débora, que fez essa pesquisa grande, o que ela descobriu sobre o perfil da mulher que faz aborto. Em geral, as pessoas têm uma imagem de uma figura promíscua, descuidada, e na pesquisa você viu que não é nada disso, né? A pessoa que faz aborto é uma mulher cristã, em geral já tem filhos, né? É alguém muito parecido com quem está no nosso círculo social. Certamente é a mulher que está nos assistindo nesse momento. Ela é uma mulher comum. O que significa chamá-la de uma mulher comum? Ela é uma mulher que já tem filhos, ela é uma mulher jovem, ela é uma mulher que confessa alguma religião, e no Brasil é ser católica ou evangélica. Ou seja, ela sabe o que é a maternidade. Em algum momento da vida, ela se vê com uma gravidez que ela não planejou. E ela precisa ultrapassar uma fronteira que é muito dolorosa, de se definir como uma criminosa para as leis do Estado. Ao fazer isso, ela vai se expor a um conjunto de riscos. O mais importante deles é exatamente o que você anunciou, o de morrer, o de ter graves sequelas. Então é importante começarmos a arrumar o debate. Quem é a mulher? Uma mulher comum. Ótimo. Você disse que acabou de fazer um levantamento em Brasília, você falou sobre mulheres que viram criminosas disso e descobriu que existe, de fato, uma mulher presa em Brasília porque praticou aborto, é isso? Exatamente. Na verdade, nós vivemos uma ambiguidade hoje no país. Nós temos uma multidão de mulheres que já viveu o aborto em algum momento da vida. Ao fim da idade reprodutiva, aos 40 anos, nós estamos falando de 1 em cada 5. Todos nós conhecemos 5 mulheres. Uma delas já fez aborto. Então, nós estamos falando de quem? Da vizinha, da filha, da irmã, da prima, da mãe, se não de nós mesmos. Então, esse é o primeiro organizador da conversa que tem que ser. Nós não estamos falando apenas de adolescentes irresponsáveis ou de mulheres com vida, como, por exemplo, na prostituição, ou mulheres com múltiplos parceiros. É uma mulher da casa. É uma mulher da vizinhança. Como é que é a tua experiência pessoal com isso? Você já teve que fazer um aborto? Você tem pessoas próximas que já fizeram aborto? Como é que você reagiu a isso? O aborto não está na minha agenda por uma experiência de vida pessoal. Eu nunca fiz um aborto. Mas isso não significa que eu não conheça mulheres que fizeram aborto nas minhas redes de afetividade e solidariedade. Ou como uma pesquisadora, à beira do leito, ou seja, acompanhando as histórias de mulheres que fizeram aborto e hoje no sistema prisional. Muito embora no sistema prisional, o Estado brasileiro, ele amedronta as mulheres, ele persegue as mulheres, mas ele não prende as mulheres, o que me parece um estado de horror e de medo em torno do útero das mulheres. E o que mais precisa essa mulher que decidiu fazer um aborto? Você falou do seu círculo próximo de afetividade. O que você sente que é o mais importante nesse momento? As mulheres sabem fazer um aborto.
É uma cultura feminina compartilhada no Brasil. Nós entrevistamos, além da PNA, 122 mulheres de 5 grandes capitais do Brasil e perguntamos a elas como vocês aprenderam a fazer aborto. Não há um momento da vida em que ela disse, é agora que eu tenho que aprender. A iniciação à vida reprodutiva das mulheres é acompanhada de saber o chá, o comprimido, quem vende, aonde é seguro, como usar, sempre à noite, botar as pernas para o alto, só procurar um médico na hora em que se expulsar a bola de sangue. As mulheres não descrevem isso como um crime, elas não chamam de aborto. Quem chama de aborto são os delegados, a polícia e os médicos. Qual é o melhor jeito de se referir a isso? Há 2 grandes expressões no Brasil. Desmenstruar, ou seja, eu vou reorganizar a minha menstruação ou eu vou tirar. Aborto, eu repito, não é uma palavra do vocabulário das mulheres. Elas dizem, eu vou tirar. Ou a interrupção voluntária de uma gravidez indesejada. Isso é uma frase que nós, feministas e médicos, inventamos para, quem sabe, redescrever o aborto, esse tema que foi colonizado pelos outros, se você me permite dizer, pelos homens. Karina, você escreveu um texto dizendo que você é a favor da descriminalização do aborto, por ser um direito seu sobre o seu corpo escolher se quer ou não quer ter filho e a hora que você quer que isso aconteça. Queria que você falasse um pouquinho da tua experiência pessoal, mas também do teu pensamento sobre a questão num aspecto mais amplo. Para mim, assim, o que eu vejo na vida real, né, que é uma coisa que acontece o tempo todo. E aí tem que se fingir que não acontece, né? Porque é proibido. Então, quem tem dinheiro faz quando precisa, faz mais de uma vez, faz de uma maneira muito segura, não tem sequela nenhuma, nem fica traumatizada, e não acontece nada. Ela vai ali, pensa se quer, se não quer. Muitas vezes, essa coisa que ela falou do vou tirar, né? Muitas vezes mas e aí, você vai ter? Muitas vezes é ao contrário, é tão normal que vai tirar, que pergunta se vai ter, né? E é uma questão que a gente está engateando muito no Brasil, porque por causa do machismo muito grande, né, daqui, de todo lugar. Mas aqui tem uma coisa muito forte, que mulher é uma coisa à parte mesmo, é como se não fosse o... Então, tipo, nesse texto, por exemplo, que eu escrevi, que não foi o único, mas é um que foi agora, eu estou sendo xingada, estraçalhada, eu sou puta, sou vaca, sou suja, abriu a perna, então agora vai... normalmente, você está numa argumentação e, de repente, parte para uma coisa de uma agressão muito forte, com uma coisa sexual muito forte, de humilhação. É uma coisa... E é como se o filho fosse uma punição, né? Totalmente. Esse argumento raivoso, assim, não, agora você tem que ter o filho. Abriu a perna, como agora se, vai. Filho é punição. É uma associação muito louca, né, sobre isso. E tem uma coisa muito séria também, né? Essa coisa de classe social e de racismo, né, muito forte. Né? Porque a que vai ficar com sequela, a que vai morrer, é a pobre, a que não tem dinheiro, maioria negras, né? São elas que vão morrer. Então, é uma coisa muito, muito séria, né? Você falou sobre a inexistência eventual do trauma, porque se cria uma cultura de que precisa ser sempre uma experiência moralmente arrasadora para as mulheres. E tem algumas mulheres para as quais não é arrasadora. A repórter especial da TPM, a Nina Lemos, escreveu um texto dizendo, olha, eu fiz aborto, não sou traumatizada e também não sou criminosa. Eu vi um vídeo de uma americana chamada Emily Letts, em que ela filmou o próprio aborto legal nos Estados Unidos, como uma maneira de falar, olha, num país, obviamente, em que ele é legal, então isso acontece em clínicas preparadas com médico de verdade, não o açougue que costuma ser o aborto no Brasil, especialmente para os mais pobres, como você falou. E ali tem lá filmado o aborto dela, que durou, sei lá, 3, 5 minutos, alguma coisa assim. E ela falou, olha, eu fiz, é uma opção, ela tem 25 anos, e eu não queria ter um filho agora, e fez, eu não estou me sentindo moralmente arrasada por isso. Mas ela fala também, muitas vezes, as próprias mulheres chegam aqui querendo se sentir moralmente arrasadas. Sim, você tem essa obrigação de dizer que você está muito mal, né? Porque uma mulher, quando ela quer abortar. Ela vai ficar mal se ela for obrigada a ter aquele filho. Ela não está, meu Deus, você pensa, você não quer, você vai com certeza. A não ser que tem o caso também, tem um namorado que, às vezes, acontece muito isso também, né? A mulher quer ter o filho, sei lá, adolescente, acontece muito. A menina, eu quero, o namorado não quer de jeito nenhum e fala, você vai abortar, você vai abortar, você vai abortar. Num caso desse,
que você vai sem querer, porque está ali naquela pressão, naquela coisa, aí sim você pode sofrer bastante depois, né? Mas o normal você sofre porque você está sendo tratada como criminosa, você não tem assistência nenhuma, está sozinha, muitas vezes, vai sozinha, sem namorado, sem marido, sem o parceiro que foi, né? É uma coisa que nem outro dia, que foram lá, quebraram a clínica clandestina, né? As mulheres no chão, com a cara no chão, para não aparecerem, elas estão numa situação de muita fragilidade naquele momento, abandonadas e são tratadas como criminosas, né? E o foco é sempre o crime da clínica que realiza o aborto, né? O foco da notícia nunca são aquelas mulheres que estão ali, que somos nós todas, né? Toda mulher é representada por aquela dali. Karina, antes de falar com a Gabriela, a gente vai ver um vídeo da Marina Persson que ela fala sobre algumas dessas coisas aí que você falou. Depois a gente volta e vai conversar aqui com a Gabriela. Vamos botar aí o vídeo, então, da Marina Persson, vamos ver se ele já está no ponto para rodar para a gente? Vamos lá. O aborto no Brasil ele não é proibido. Ele só é proibido para quem não tem dinheiro para pagar uma clínica particular. Então, esse é um outro absurdo. Quer dizer, é mais um dado na questão da desigualdade da sociedade brasileira, entendeu? Quer dizer, qualquer pessoa que tenha dinheiro consegue fazer um aborto decente numa clínica decente, que não vai pegar uma infecção e não vai morrer com consequência daquilo, entendeu? Você não vai impedir que as pessoas façam um aborto, proibindo o aborto. Você só vai impedir que as pessoas façam um aborto decente, que as pessoas façam um aborto seguro, que seja seguro para a saúde delas. Grande parte da população brasileira que tem crenças católicas, evangélicas, religiosas, que consideram o aborto um crime espiritual, entendeu? E eu respeito essas pessoas, eu acho que elas têm o direito de não fazer um aborto se elas não quiserem, mas existem outras pessoas que não acreditam nesses mesmos princípios. E o Estado é laico, então o Estado tem que dar o direito da mulher que não deseja aquela gravidez de poder interrompê-la. Acho que a gente está muito atrasado nessa questão. Eu defender o direito de uma mulher de fazer um aborto não quer dizer que eu acho que é super legal fazer um aborto, que você não tenha que ter medidas contraceptivas, se você não quer engravidar, etc., entendeu? Mas também não acredito que ninguém faça isso. Não acredito que as pessoas sejam, sei lá, que as mulheres vão tomar menos cuidado porque o aborto é legal. Alguém quer passar por isso? Duvido. Bom, isso é importante, né? Aborto não é método concepcional. Eu acho que ninguém defende que o aborto é uma coisa banalizada, vulgar e que é um método concepcional adequado, né? O que as pessoas defendem é planejamento familiar, autonomia sobre o corpo e informação para ter acesso a isso. A Gabriela, que é advogada e olha também para um pouco da questão legal em outros países, pode falar um pouquinho como é que isso acontece em países onde o aborto é legal. Tem esse mito de que se você legalizar o aborto, vai aumentar muito o número de abortos no país. É isso que acontece? É isso que você vê quando compara com países onde o aborto é legal, como os Estados Unidos, a França e a Alemanha, por exemplo? De jeito nenhum, né? O que acontece hoje, aí para trazer até dados de um país que recentemente legalizou, que é o nosso vizinho, o Uruguai, a gente tem dados onde o que reduz, na verdade, é a morte dessas mulheres, né? Então, hoje a gente tem números de mortes quase zero, né, que são nos países onde o aborto já é legalizado, de muito diferente da realidade que a gente vive hoje aqui no país. Então, 61 países, 40% dos países do mundo, 61 países hoje o aborto ele é ilegal. E 68 o aborto é legalizado e os outros têm algum tipo de restrição, né? Então, existe uma tendência, a gente espera, a gente tem essa esperança de que exista uma tendência desses países a gente chegar a uma descriminalização, a uma legalização. E o mais interessante dos países como o Uruguai, como, né, os Estados Unidos, onde a gente tem essa legalização, é trazer o debate para a esfera da saúde pública. Então, esses países, e foi a justificativa que foi usada no Uruguai, por isso a política é bastante interessante, é tirar a discussão da esfera penal e trazer essa mulher para a proteção do Estado. Então, existe uma questão de responsabilidade do Estado que a gente acaba escondendo. A gente não coloca essa responsabilidade na luz. E quando a gente traz para a legalização, a gente coloca a responsabilidade disso no Estado. Olha, a gente recebeu aqui uma pergunta de uma internauta que está acompanhando a gente, a Marcela Boni. E ela pergunta, indo além dos números, como é que as pesquisas que falem aí sobre o aborto têm repercutido em ações e políticas públicas? Quer dizer, até que ponto a informação que a sociedade tem cada vez mais está conseguindo mudar a legislação no Brasil e em outros lugares do mundo?
É interessante, nos Estados Unidos a gente tem uma onda conservadora, que ficou muito clara nessa última eleição, em que o Congresso ficou mais republicano. E a gente começa a ver alguns estados americanos limitando o direito de aborto, deixando mais difícil abortar num país que tem uma tradição de legalização de aborto de décadas. No Brasil, a gente tem um caminho parecido, quer dizer, mesmo com mais informação, com a sociedade se mobilizando para discutir de maneira mais clara, longe de dogmas religiosos, a questão do aborto, a gente está caminhando para frente, numa direção mais liberal ou para trás? Eu acho que o cenário é bem parecido, né? Então, a gente acabou de ter um período eleitoral, a gente elegeu um Congresso extremamente conservador, né? Então, a gente tem aí, acho que 4 anos de uma batalha bastante árdua. Acho que a TPM está fazendo um trabalho muito interessante de trazer um não tema para o foco, né? Porque o aborto é um não tema. Não é um tema que você se reúne com a família num jantar e você vai tratar sobre aborto, né? Aí você vai virar a aborteira da família, a louca, e isso ainda não é discutido. Então, a gente precisa discutir isso, um assunto que é de interesse social. Então, hoje em dia, com o Congresso que a gente tem, né, e vendo o processo eleitoral como ele foi feito, a gente tinha 3 mulheres sendo candidatas à presidência, né? Uma delas abordou o tema e as outras não. Abortaram o tema, as outras. E o candidato, por exemplo, Eduardo Jorge, que trouxe isso no debate, ele foi o autor do primeiro projeto de lei que entrou no Congresso Nacional, passou 17 anos sendo discutido dentro do Congresso e foi rejeitado por unanimidade, né? Então, ONGs brasileiras aqui de São Paulo, como Católicas pelo Direito de Decidir, por exemplo, elas fizeram um levantamento para tentar entender quais os projetos de lei que hoje estão no Congresso Nacional e que tratam desse assunto. E o cenário é pavoroso, né? A gente tem desde projetos de lei que tentam trazer o aborto para a lei de crimes hediondos, né? Até projetos que criam o Dia Internacional da Luta contra o Aborto. Tem o Bolsa Estupro, né? Aquele que daria uma pensão para a mulher que foi estuprada. No caso, o estuprador não consiga pagar a pensão da mulher, né? Para que ela mantenha a gestação. A gente tem casos de aumento de pena, a gente tem casos de equiparar o aborto ao crime de tortura, que também é um projeto super grave, e a gente tem o famoso Estatuto do Nascituro, que é uma aberração em todos os sentidos. Então, assim, as propostas elas estão bastante conservadoras. Eu acho que é preciso ocupar espaços, é preciso trazer o tema, é preciso, sobretudo, trazer argumentos que sejam válidos para o tema. Porque não é um argumento válido falar assim, é fácil ser contra o aborto quando você está vivo. Isso não é argumento. Isso não é argumento, né? Isso não é argumento. Então, quando a gente traz números, né, quando a gente tem pesquisas como a da Débora, quando a gente tem... Isso é produzir conteúdo. Então, muitas meninas militantes que estão em universidades, vamos produzir pesquisa, vamos produzir artigo, vamos trabalhar o assunto, porque a gente precisa ter dados, porque os temas contrários, os argumentos contrários, eles são muito limitados dentro da moral, e a moral é a moral de cada um, né? E dentro de aspectos religiosos. Você falou dessa última eleição e os 3 candidatos mais bem colocados, a Dilma, o Aécio e a Marina, a Dilma e o Aécio disseram que, quando foram perguntados, né, não é um assunto que ninguém gosta de tocar, mas quando foram perguntados, disseram que preferiam que mantivesse a legislação brasileira como ela está hoje, ou seja, o aborto é ilegal a não ser em caso de estupro, de feto anencéfalo ou risco de vida da mãe. A Marina Silva, ela defendeu até uma ideia de um plebiscito. É uma boa ideia fazer um plebiscito sobre uma questão como o aborto? Eu não entendo que isso seja matéria de plebiscito, né? Então, mais uma vez, como foi feito no Uruguai, isso tem que ser uma decisão do Executivo com números que a gente tem, números suficientes de mortes. Então, na Bahia, que é meu estado de origem, por exemplo, a morte de mulheres por aborto é a causa número 1, isolada, né? No Brasil, entre a terceira e a quarta causa de morte. Causas de morte de gestantes, é isso? De mulheres por consequências de abortos clandestinos, né? Então, esse número é um número que justifica uma política e uma decisão do Executivo, sem ter que abrir isso para plebiscito. Eu acho que não é o caso. Eu queria saber a opinião da Débora em relação a isso. Você acha que é questão para plebiscito, o aborto? Plebiscito é um exercício democrático em que nós vamos ouvir cada indivíduo com um voto.
A pergunta é se temas de matéria de ética privada, como, por exemplo, se as pessoas devem ou não constituir família, se as pessoas devem ou não ter religião, nós temos que perguntar a todos os indivíduos para uma tomada de decisão. Então, essa é uma pergunta fundamental à democracia. O que é aquilo que importa para que cada um vote? Certamente, aborto é uma decisão privada. Nós não queremos viver em um Estado que nem obrigue as mulheres a fazer o aborto e que nem que obrigue elas a se manterem grávidas. Então, eu diria, isso não é matéria para plebiscito. Essa é simplesmente um ardil, uma armadilha para dizer nós estamos ouvindo a população, nós estamos tomando uma decisão democrática. Eu diria que é simplesmente populismo e saber que, em temas de intensa controvérsia moral, as pessoas tendem a responder aquilo que elas acreditam que é o certo. E aqui é um ponto muito importante. Continuamente nós falamos que as pesquisas de opinião no Brasil perguntam às pessoas: você é a favor ou contra o aborto? Isso nós chamamos, em ciência, de que é uma pergunta que ela já é equivocada de saída. Quando nós perguntamos: você é contra ou a favor de algo? As pessoas se posicionam imaginando que é uma resposta correta. E a resposta correta é a resposta do manual, é a resposta do pastor, é a resposta da liderança política. Então elas dizem: eu sou contra. E você pergunta: você já fez aborto? Já. Então, as práticas elas não se refletem nas posições. As posições refletem aquilo que se imagina que é o certo. E num lugar em que o aborto é legalizado, por exemplo, quem é contra o aborto é só não fazer o aborto. Não é uma lei que obriga alguém a fazer o aborto se ele, por acaso, vier a ser legal. A Gabriela falou aqui no meio da tua resposta anterior sobre, não é um assunto que você fale na família ou entre os amigos, você vira a aborteira. Você sentiu isso pessoalmente, como quando você profissionalmente começou a trabalhar refletindo e pensando sobre o aborto? Na minha família eu não vivo isso, porque eu venho de uma família muito liberal, né? Eu sou filha de ginecologista com sexóloga, então lá em casa a gente não tem esse problema. Mas na sociedade você sente isso acontecer, né? E isso reflete na própria posição da mulher, porque acontece. Por exemplo, aí já entra outro caso. Uma mulher de 33 anos que não quer ter um filho. Aí eu tenho que justificar por que eu não quero ter filho. E as pessoas, elas têm a coragem de questionar. E aí elas te perguntam e você tem que justificar. Então, assim, por quê? Por que isso é tão chocante? Porque eu estou indo contra o papel social da mulher. A mulher tem um papel social de incubadora. Eu sou uma incubadora. Então, se eu não quero ser essa incubadora, eu sou questionada, né? E isso é uma questão, primeiro, que deveria ser respeitado, um limite, né, pessoal que a gente, no Brasil, não respeita muito. Segundo, são opiniões que a gente está extremamente com conceitos religiosos, né? Que a figura da mulher é aquela que procria, é aquela que tem o milagre da vida, e aí é tudo isso uma questão religiosa e uma questão moral. Então, obviamente, aquilo que vai contra isso, a gente já coloca na caixinha do tá errado, e a gente não consegue mais lidar com isso. Você segue alguma religião? Eu tenho uma religião. Qual é? Eu sou espírita. Você é espírita? Para o espiritismo, o aborto também é uma coisa uma das minhas vetada, lutas, né? Uma das minhas lutas dentro do espiritismo. Porque, na verdade, qual que é a questão? Independe da sua religião. Né? Eu posso ter a minha religião. Talvez eu não fizesse, mas eu não posso impedir uma política pública de acontecer. É isso que as pessoas não entendem, né? A gente dissociar a esfera do privado para o público. Então, no Brasil é muito difícil essa diferença de esferas. A gente não sabe transitar entre o privado e o público, né? Então, a minha religião é minha religião. Agora, ela não pode impedir a construção de uma política pública que visa um coletivo de mulheres, que visa um coletivo de pessoas. Esse é o ponto. Muito legal. A gente vai conversar com a Karina, mas antes a gente vai ver um vídeo do Gregório do Vivier, que é um dos que participou aí dessa campanha com a gente e que fala também sobre essa questão. Vamos passar o vídeo do Gregório. Eu acho que o fato do aborto ser crime no Brasil revela o descaso com o corpo da mulher. Assim, quando você vê os dados, as mortes, e o governo não se sensibilizar com isso, com o fato de que existem pessoas morrendo agora, né, por causa disso, e não só não se sensibilizar, como prender essas mulheres, ter a reação oposta de que seria uma reação humana, que é precisamos cuidar delas, precisamos dar saúde, enfim, oferecer a possibilidade do aborto. Não, eles têm a reação oposta, vamos prendê-las, vamos incriminá-las. Eu duvido que se a gente tivesse, o Papa fosse mulher, ele não seria a favor do aborto, tenho certeza que seria. Eu acho fundamental trazer essa discussão à tona do aborto, exatamente porque existe um silêncio e um tabu gigantescos.
É curioso, uma das coisas que sempre que a gente fala de aborto, obviamente há 10 anos é assim, as reações são muito nervosas, algumas raivosas e estridentes. Dessa vez teve uma que foi nova para a gente, que uma da TPM deu 3 capas sobre esse assunto, né? 2 com mulheres, a Leandra Leal e a Alessandra Negrini, e uma com homem, o Gregório do Vivier. E a gente recebeu pito de feministas dizendo, puxa, que absurdo um homem tomar o protagonismo dessa questão, essa questão é eminentemente feminina. Acho curioso porque é difícil ter um aborto se não tiver um homem envolvido em algum grau desse negócio. Eu não sei por que um homem também não poderia participar disso. Eu queria saber a tua opinião, Karina. É bem-vinda essa ajuda do homem na discussão do assunto? Eu acho que homem é bem-vindo se for para ser a favor da aborto. Se for para ser contra, viu? Cala a boca que você não sabe o que é engravidar, você não sabe o que é isso. Estou dizendo isso direto no texto lá que eu botei. O cara começa a me xingar, cala a boca, você não sabe o que você está falando. Se for para ser a favor, vem junto. Lógico que tem que estar junto. Inclusive, o Congresso da gente praticamente só tem homem, né? Tem pouquíssima mulher. Na eleição agora, pouquíssima deputada estadual. Tem lugar que não tem deputada federal. Né? Então, claro que eles têm que participar. Uma falta maior que eu acho nesse caso das capas é ter uma mulher negra. Eu acho que tinha que ter uma mulher negra nessas capas. Não sei qual é o plano de vocês, se é continuar tendo esse tipo de capa. Eu acho isso uma falta porque, né, elas são as que mais sofrem com isso assim, em números, né? Mas essa coisa do homem participar, porque tudo isso que existe contra o aborto é uma coisa que existe contra as mulheres, na verdade, né? E essa construção do papel da mulher de ser a mãe, de ser educada, fecha as pernas, menina, senta direito, não sabe usar saia, você cresce com isso, né? Você é pequena, lhe dão um boneco para você cuidar como mãe. E é engraçado que eu pequeno nunca gostei disso. Eu sempre achei bonito boneca de pano, não sei o que lá, mas eu não tinha essa coisa de brincar de boneca desse jeito, de mãe da boneca. Né? E era uma coisa muito louca, porque tinha uma... Eu olhava e eu lembro disso desde criança. Será que realmente todas aquelas meninas que estão ali, elas adoram ser mães, assim, com 10 anos de idade, elas querem ser mãe mesmo, assim? Né? E o menino lá no carrinho, e até hoje é assim, né? Está mudando aos poucos, mas ainda é o Kinder Ovo azul e o rosa, né? O menino tem o carro, tem o brinquedinho da ciência, o da menina tem uma pulseira e uma maquiagem. Então, faz parte disso, né? Tipo, como assim você não quer ser mãe? Né? Você teve essa dádiva, você tem esse ser dentro de você maravilhoso e você não quer ter, né? Então, eu acho que está muito ligado a gente até isso. fez uma matéria em que você era personagem, eu acho que o ano passado, sobre isso, né? Mulheres que decidiram não ter filho e que não se enxergam assim como mães, né? Como se fosse impossível dissociar a feminilidade de ser mulher de ser mãe. E, obviamente, e muita mulher fala isso também, né? Você não sabe o que é ser mulher até ser mãe. Né? Então, fudeu dele, vou morrer sem saber o que é ser mulher. Porque Você pensa isso hoje, mas você vai mudar de opinião. Vai mudar, eu estou calma, ainda já, você gente. vai mudar. Não mudei ainda. Tem isso muito forte também, e é engraçado quando eu vejo muito com essa... Eu sempre vi isso, mas com essa coisa de Facebook, de redes sociais, tem uma coisa muito engraçada, que é todas as amigas que são mães, tem uma coisa de eu sou uma pessoa melhor, só que, gente, eu nunca vou ser uma pessoa melhor. E os pais também, de vez em quando tem um pai que fala eu sou uma pessoa melhor, mas as mulheres, elas sempre são uma pessoa melhor, né? Claro que deve ser lindo cuidar da criança, ver a criança crescer, e, né, muitas deixam de fazer o que fazem, inclusive isso é uma coisa muito séria, né? A maioria, acontece isso muito, né? Você está na profissão, e de repente você tem um filho, aquele filho. Eu até entendo que você fica assim, mas o pai ainda tem isso, né? A obrigação e a coisa de manter o emprego né? E a mulher, de repente... Né? Eu entendo que ela adore isso. Você falou um negócio que eu achei ótimo, que assim, se homem engravidasse, o aborto já era legal no Brasil e no mundo inteiro. Sem dúvida, claro. Ele ia largar trabalho, ia largar dinheiro, ia largar tudo para cuidar da criança. Não ia, já ia estar resolvido. Porque é isso, a gente vive numa sociedade totalmente antinatureza, inclusive tem isso, né? A gente não vai caçar, a gente não vai, cada vez se mexe menos para fazer as coisas. E aí, quando entra nessa coisa de mulher e aborto, aí todo mundo a natureza, a vida, eu digo, cadê? Não tem. Estavam lá, sistema nervoso, com tantas semanas, já tem sistema nervoso. Eu estou nervosa aqui já, não é sistema nervoso. E tem muita desinformação sobre isso, Muita. Né, Débora? Todo mundo fala muito, uma das questões centrais assim, da argumentação contra o aborto e os direitos do embrião. Queria que você falasse um pouquinho disso para a gente, né? Tem acho que para ilustrar a conversa, um trecho de um depoimento de um médico que a gente entrevistou aí para essa reportagem, em que ele falou, olha, até 12 semanas não tem o sistema nervoso formado, não tem consciência, não tem nada que possa se definir como uma pessoa ali.
Essa pergunta de direitos do feto, do embrião, e veja que você foi bem preciso dizendo do embrião. O embrião é aquele momento que acabou de ser fecundado, que pode estar inclusive em um laboratório, depois nós chamamos de feto, depois nós vamos chamar de criança. Ela me parece uma pergunta de um congresso de bispo no Vaticano, ou de filósofo, ou de... eu não sei, de fora da realidade, da Suprema Corte Brasileira, talvez. Né? Me parece de uma abstração que não fala do mundo que você acabou de descrever muito bem. Nós estamos falando de mulheres morrendo. Nós estamos falando de mulheres com medo de serem presas, de mulheres sangrando. E nós estamos botando o que em contraponto à vida delas? Um conjunto de células recém-fecundadas. Não há vida. Nós temos dificuldade sequer como nominar. Então, aqui não me parece que é só uma brincadeira de abstração. Quando nós falamos isso, que você acabou de perguntar, direitos do feto, nós estamos estendendo a um conjunto de células no útero de uma mulher a igualdade de existência e de direitos daquela mulher concreta, com um nome, com um rosto. E, como você repete muito bem, ela tem cor no Brasil. Ela é uma mulher negra, ela é uma mulher pobre, ela é uma mulher que vive nas periferias da grande cidade. É essa a mulher que mais teme e mais morre de aborto no Brasil. As brancas e das elites, elas também têm medo da lei, mas elas têm dinheiro, ou para ir para o Uruguai, ou para os Estados Unidos, ou comprar o medicamento correto, ou ir para uma clínica em que ela vai ser muito bem atendida, ou ser atendida pelo ginecologista que fez o parto dela anteriormente. A gente falou de tipos de aborto, agora a Débora falou, né, a diferença do aborto da mulher pobre no Brasil com o aborto da mulher que tem mais dinheiro e que tem acesso a médicos melhores. Mesmo assim, às vezes, as coisas dão errado. Né? Agora, no Rio de Janeiro, a gente teve aí noticiado há pouco mais de um mês o caso da mulher que foi fazer um aborto pagando R$4.500 e acabou a Jandira morta. Né? Você acompanhou alguns casos também desse tipo, como uma mulher que foi presa por fazer o aborto e queriam que pagasse uma fiança de R$10.000, que era obviamente inviável para ela. Né? Como é que a gente consegue equacionar esses dois mundos, né? Aquele do Brasil que não tem acesso a dinheiro, nem a médicos minimamente razoáveis que aceitem trabalhar na clandestinidade, e aquelas que não têm acesso nem a esses médicos, né? Vai com um falso médico, um parteiro, ou autoaborto induzido, com agulha, com os métodos mais malucos e bárbaros que tem. Acho que o que é importante a gente falar é que uma mulher que quer fazer o aborto, ela vai fazer. Isso é um fato. Ela vai fazer. Eu acho que 1 milhão de abortos no Brasil, ela fala sozinho. Fala sozinho, né? Então ela vai fazer. E aí a forma de acesso é que vai mudar. Né? A forma de proteção do Estado é que vai mudar. Então, essas mulheres, quando elas fazem um aborto clandestino e elas precisam depois ir fazer uma curetagem ou ir terminar o aborto num hospital da rede do SUS, ela dá entrada. E isso é uma questão também que é muito séria, que precisa ser abordada, porque a equipe de saúde que atende essa mulher e que tem um diagnóstico de que houve uma tentativa de aborto, ou que muitas vezes a mulher confessa em sigilo médico que usou determinada substância, determinado princípio ativo para provocar um aborto, essa equipe médica ela não pode depois chamar uma equipe policial para vir pegar essa mulher em flagrante dentro de um hospital, né? Essa equipe está violando um código de ética profissional. Essa mulher ela confessa em atendimento, né, para uma equipe de saúde. Então, essa mulher é levada num flagrante, é levada para uma delegacia e a pena é de 1 a 3 anos. Então, como o máximo da pena fica abaixo dos 4 anos, a gente tem uma aplicação de alternativas penais e, na maioria dos casos, é a aplicação de fiança. Né? Então, essa mulher vai pagar a fiança. O problema do Brasil, da fiança, é que a fiança ela vai de 1 a 100 salários mínimos. Em tese, depende do bom senso do delegado que vai aplicar e ele vai ali tentar identificar a condição econômica dessa mulher e o crime cometido e ele vai arbitrar a fiança que ela precisa pagar. Então, um dos casos que a gente estava pesquisando, porque, enfim, esses dados são públicos, eles estão nos sites de busca de processos na internet, e um desses casos era de uma mulher empregada doméstica cuja fiança foi arbitrada em R$10.000. Né? Então, existe um defensor público bárbaro aqui em São Paulo, que é o Bruno Chimizo, e ele chama isso de extorsão mediante sequestro. Então, eu te sequestro, o Estado te sequestra, te mantém em cárcere e te demanda uma extorsão de R$10.000. Até porque a regra
do país é a liberdade. O cárcere é a exceção. Então, não tem motivo, não tem critério para eu aplicar uma pena de prisão a essa mulher. Em geral, como a Débora bem disse, são mulheres mães, são mulheres que têm emprego fixo, são mulheres que têm residência. Eu não tenho nenhum critério para aplicar uma prisão preventiva. Então, a regra é ela sair dali sem fiança, sem nada. Ela aguarda uma sentença em liberdade. Mas aí eu acabo aplicando uma fiança e, muitas vezes, muito além daquilo que ela pode pagar. A gente vai ver agora um vídeo que o Marcelo Freixo, o deputado estadual Marcelo Freixo, gravou para a gente, que fala sobre as questões legais. Ele é um cara que está tentando há tempos empurrar a legislação para frente e ele conta as dificuldades que é para fazer isso avançar. Vamos ver aí o vídeo do Freixo. Todos nós estamos preocupados com a cultura da morte, inclusive aquela movida pelo cinismo, que finge que não sabe que inclusive existe uma questão de classe, porque as mulheres que estão morrendo hoje são fundamentalmente as mulheres pobres, vítimas da falta de política para as mulheres no que diz respeito à questão do aborto. Nós nos preocupamos sim com a questão da morte, sim com a valorização da vida. Por isso temos a coragem de fazer esse debate, mesmo remando contra a opinião pública hegemônica. Mas é importante que se faça isso, porque esse é um espaço onde não podemos ter apenas a opinião da maioria. Isso é fundamental para a democracia, que a gente possa aqui defender aquilo que a gente acredita. Agora, não é justo se jogar quem é favorável à vida ou quem não é favorável à vida num simples jogo de palavras, porque isso não é honesto da parte de quem fala isso aqui dentro, né? Porque deveria também se preocupar com as mulheres pobres que morrem nas clínicas. Aliás, quero dizer que a Jandira, recentemente morta numa clínica de aborto clandestina, que chamou a atenção e que mexeu com a sensibilidade de boa parte da sociedade, porque ela ficou um tempo desaparecida e havia a esperança de encontrarmos com vida. Se ela fosse encontrada com vida, por esses discursos aqui apresentados e por essa justificativa, ela deveria ser presa. Quem daqui ia comemorar que, ao ser encontrada com vida, ela fosse algemada e presa? É isso que a gente pretende? Eu acho que esse debate é um pouco mais sério do que o discurso fácil pode apresentar. É isso aí, é um trecho, na verdade, de um pronunciamento dele na Assembleia Legislativa lá do Rio de Janeiro. Eu queria perguntar antes aqui para a Gabriela, antes de voltar aqui para a Débora, o caso do aborto legal, mesmo naquelas condições restritas que ele tem no Brasil, ou seja, caso de estupro, risco de vida, mulher, feto anencéfalo, é uma burocracia, é muito difícil realizar um aborto legal no Brasil, né? Eu diria que é inalcançável, né? E isso é um tema que a gente precisa tratar, eu acho que antes de qualquer outra coisa, porque a gente tem uma previsão legal, né? O Código Penal, ele dá essa concessão, são 3 justificativas, 3 escusas para a prática do aborto, só que acontece o seguinte: a gente fez uma pesquisa, uma pesquisadora do Cladem, a Tamara Gonçalves, ela pesquisou entre 5.000 municípios brasileiros, a gente tem 60 serviços de aborto legal. Sendo que, pela legislação, todo e qualquer hospital da rede pública é obrigado a atender essa mulher quando ela chega, né? Então, existe a questão da objeção de consciência? Existe, é um direito do profissional. Mas isso não impede o atendimento. O profissional que alega objeção de consciência, ele tem que fazer o encaminhamento dessa mulher. Então, ela não pode ficar sem atendimento. Ele encaminha para outro médico, ele encaminha para outro pronto-socorro, outro hospital, né? Então, a gente tem normas técnicas do Ministério da Saúde hoje que são solenemente ignoradas. Existem 2 normas técnicas, uma de 2011, que prevê o tratamento humanizado no abortamento, e uma norma técnica de 2014 do Ministério da Saúde, que prevê a gestação de fetos anencéfalos. Essas 2 normas técnicas federais, elas são solenemente ignoradas, e os serviços são inexistentes. E mesmo quando existentes, uma coisa interessante é que eles são inalcançáveis pelo desconhecimento. Então, eu não sei onde eles existem. Eles são mantidos em tamanho segredo que nem a mulher que precisa consegue ter acesso à informação de qual hospital faz o serviço de aborto legal. Então, aqui em São Paulo, concentra num único hospital, que é o Pérola Byington, que atende, né? A gente, até 15 dias atrás, 20 dias atrás, não tinha um serviço em outro hospital. Hoje tem no Jabaquara, porque trocou a direção do hospital, começou a ser implementado o serviço lá, mas a gente precisa evoluir muito, até porque é um aborto legal, é uma garantia que essa mulher tem e não consegue alcançar. Débora, você que é coautora, né, de uma da pesquisa mais importante sobre aborto no país, queria que você falasse um pouquinho da dificuldade que é você conseguir levantar dados confiáveis sobre alguma coisa que é feita escondido. Ótimo. Na verdade, essa é uma pesquisa
que o tema do aborto ele vem sendo estudado no Brasil, eu diria, nos últimos 30 anos. Nós não inauguramos um campo, Claro. né? Muitas pessoas vieram antes de nós. A dificuldade é, se eu vou perguntar a uma mulher face a face, você já fez aborto? Ela tem razões para me dizer não, porque é um crime, porque tem um estigma. Então, nós usamos um método que se chama técnica de urna. Nós entrávamos nas casas das mulheres com aquelas urnas do passado sobre eleições e dávamos a ela uma cédula em que se perguntava se ela já tinha feito um aborto. Ela dizia sim ou não e ela depositava na urna. É aí que nós encontramos uma em cada 5. Mas, em uma fase posterior, nós tentamos conhecer como as mulheres sabiam como fazer aborto. E veja, aqui eu não estou ensinando como fazer aborto, eu estou reproduzindo o que a ciência me mostrou. É aquilo que são os conhecimentos. As mulheres sabem quem vende o medicamento. O medicamento ele tem um princípio ativo que se chama misoprostol. Ele é comercializado com o nome de Cytotec. Em geral, as mulheres compram de alguém da sua comunidade, que em geral é um balconista de farmácia. Ela recebe esse Cytotec num papelzinho enrolado. Aquelas mulheres que correm menos risco, elas vão receber a cartela com o nome misoprostol ou Cytotec. Elas sabem quantos usar. Aquelas que vão ter que finalizar no hospital é porque tiveram alguma dificuldade de colocar os medicamentos dentro da vagina. Há regiões do país, especialmente no Nordeste, em que se usa já o Cytotec com aplicadores vaginais, para ter certeza que ele entra no útero. Algumas mulheres, talvez por não conhecer bem o corpo, só ingerem o Cytotec. A eficácia do medicamento é menor. Aqui, quando ela coloca na vagina, ela consegue expulsar o feto. Ela sabe exatamente o momento de ir para o hospital. Ela não vai enquanto o medicamento é identificado pelas equipes, porque ela tem medo de ser denunciada. Então, elas esperam expulsar o que elas chamam da bola de sangue. Então, esse é o itinerário do aborto ilegal no Brasil. Se compra um medicamento que se chama Cytotec, se usa 2 a 4 comprimidos de acordo com o regime de horas, espera-se expulsão da bola, vai-se para o hospital se achar que precisa ou não de um atendimento médico. Eu repito, isso é o que a ciência brasileira conhece sobre os métodos com que as mulheres fazem aborto. Eu não tenho uma experiência pessoal ou sequer faria qualquer forma de dizer que esse é o método seguro. Posso fazer um Claro. complemento que eu acho bastante interessante nesse assunto, que aí abordando novamente a parte jurídica, quando essa mulher que usou o Cytotec sabe o momento de ir buscar ajuda, quando ela chega no hospital, não é feito nenhum exame para comprovar a presença do misoprostol na corrente sanguínea dela. Esse exame não é feito. Então, quando essa mulher é levada a júri, isso é um crime sem prova. Você consegue entender? Porque não tem a substância, eu não tenho prova, é como cocaína. Para eu dizer que você usou, eu tenho que fazer o exame da cocaína no sangue. Se eu não tenho esse exame, então a mesma coisa, eu entrar numa delegacia e falar, matei alguém, cadê o corpo? Não tem. Então, não tem materialidade do crime, não tem crime. Então, hoje, agora, né, nesse momento, está acontecendo um júri em São Paulo, né, ali na Barra Funda, a gente tem um júri de uma mãe de 5 filhos que está sendo acusada pelo crime de aborto, né, pelo 124 e ocultação de cadáver, né? Então, Ocultação de cadáver? Porque aí você entra a responsabilidade do Estado. Por que ocultação de cadáver? Porque o pânico dessa mulher é tão grande, o medo do sistema é tão grande, o medo da segregação, o medo de ser presa, a opressão que o Estado coloca nela é tão grande que ela, sem saber o que fazer, ela ocultou, porque era um feto de 7 meses, e ela ocultou no jardim de casa, né? Mas o que acontece? Não existe nenhuma prova material que esse crime tenha sido um aborto provocado. Então, a pergunta de $1 milhão é: tem prova que isso não é um aborto espontâneo? Tem como comprovar que esse aborto não é espontâneo? Não tem. Então, tudo indica que essa mulher, por exemplo, nesse caso concreto que está acontecendo, é um caso onde a mulher diz que tomou um chá, porém, o princípio ativo das ervas que ela usou, nenhum teria a condição, a capacidade de provocar um aborto de um feto de 7 meses. Ela estava sofrendo um estresse, um trauma psicológico muito forte durante esse tempo, de pressão familiar, etc. E tudo indica que isso tenha sido, de fato, um aborto espontâneo. Então, a gente não tem prova da materialidade. Como é que isso chega no júri? Na hora que ela vai no hospital, depois de ter feito esse aborto com hemorragia, ela é denunciada pelo médico que atende, é isso? Nesse Muitos casos, sim, né? Às vezes é uma vizinha, às vezes alguém que chama a polícia. Às vezes acontece também de uma pessoa chamar a polícia para querer ajudar.
porque uma mulher está sangrando na rua, porque precisa de uma ajuda, e a polícia, em vez de levar para o hospital, leva para a delegacia. Nesse caso concreto, foi uma denúncia de vizinhos, mas tanto ela era uma mulher que experimentava uma situação de intenso sofrimento, que ela tinha filhos pequenos em casa. E um dos filhos dela, muito pequenininho, 4, 5 anos, presencia todo o processo de sofrimento dela, inclusive ela escondendo o feto. Ela fazer isso na frente do filho é a principal prova de que essa mulher não era uma criminosa, é uma mulher desesperada. É uma casa extremamente pobre. E essa mulher ser levada a júri, entenda o que é júri, é o momento de maior tortura do Estado, em que um conjunto de pessoas comuns vão dizer: você é uma criminosa. Uma mulher que tem 5 filhos e que, na verdade, as mulheres elas têm um conhecimento compartilhado de que os chás curam dor de barriga, curam dor de cabeça, e que chás durante a gravidez podem fazer mal ao feto. Então, o que essa mulher faz é expressar um conhecimento popular sobre ervas e curas do corpo. E isso é interpretado em uma lógica policial de que ela faz uma confissão. Mas o mais importante, é feita uma perícia no corpo do feto. E não é encontrado nenhuma substância que seja uma prova contra essa mulher. Mesmo assim, ela está submetendo a um júri. Ou seja, de que estado nós estamos falando? Você precisa me perguntar qual é a cor dela? Fácil adivinhar, né? Qual é a classe social dela? Em que ela trabalha? Aonde ela mora? É uma negra, pobre. A gente Uma casa de publicou um na TPM, no começo desse ano, uma edição especial dedicada ao racismo, quer dizer, tentando entender que loucura é essa que ainda acontece no país com essa intensidade. E, obviamente, aparecia ali que não existe nada pior no país do que você ser preta, pobre e mulher. Karina, eu queria saber um pouquinho da tua vivência pessoal, assim, como é que na tua vida você já se aproximou desse assunto pessoalmente ou com amigas, o quão de perto você já vivenciou o aborto? Como eu nunca quis ficar grávida, assim, desde pequena, eu tinha uma paranoia louca. Então, tinha época que eu estava 8 meses, sei lá, sem transar com ninguém. Eu ficava, sei lá, eu adolescente, ficava fazendo exame. E não podia ser eu desistir, porque não funciona. Eu ficava fazendo exame, ficava com o braço roxo, porque eu morria de medo. Eu engordava um pouco, meu Deus, estou grávida, porque eu não queria de jeito nenhum ter um filho. Era uma coisa, assim, sabe? Eu lembro muito bem disso, eu adolescente com essa paranoia. E, assim, muitas amigas abortaram mais de uma vez, sabe? E tem uma coisa que... essa coisa da mulher ser colocada como um ser especial e à margem, ali é uma coisa que vai... Tipo, eu lembro eu indo no médico com 16 anos para começar a tomar pílula, e o cara ficou espantadíssimo. Como assim eu estou indo ali pedir para tomar pílula? E aí eu fiquei desesperada, e o meu namorado queria entrar junto comigo, porque a gente queria... ir junto para perguntar, ele não deixou ele entrar, fui só eu, e ele ficou me dando esporro, e aí falou qual era o remédio, e falou para eu esconder o remédio. Ele falou, não deixa esse remédio em cima da geladeira para seu pai e sua mãe não ver. Um ginecologista, cara, que eu estava indo para tomar um anticoncepcional, entendeu? Esconda esse remédio para seu pai e sua mãe não verem. Sabe? Um médico está falando isso para você, com 16 anos, que está indo lá, que muita gente vai com bem menos, né? 16, já fui mais tarde do que todas as amigas, praticamente. Né? Então, tem essa coisa, uma paranoia constante, né, com relação a isso. E tem uma coisa que gira muito, que é uma coisa do Brasil, uma estrutura colonial que a gente vive ainda, né? Que não é só a questão de você ter a grana para fazer o aborto. A Jandira lá pagou 3.500, 4.500, né? Ela tinha o dinheiro para fazer. Né? Mas a questão é que, se você é de classe média, ou classe média alta, ou classe alta no Brasil, você tem um círculo, né, de amizades e de convivência que dali vai sair um amigo do amigo que é o médico que faz, que é a médica tal, que é o que é de confiança, que é não sei o que lá. Não é só a questão da grana. Quando a pessoa está fora desse círculo, ela pode até conseguir o dinheiro para fazer, mas ela não vai saber que médico procurar. Ela vai desesperada para a internet, para a vizinha, porque ela não vai ter, porque ela não tem essa convivência social de pessoas que têm esse status, né, que não é só do dinheiro, né, que é uma coisa que é uma segurança mesmo. Né, de você saber que você pode... Isso vai para tudo, isso vai para o uso de droga, isso vai para tudo. Né? Você tem a confiança de que nada vai acontecer com você. Você já acompanhou, por acaso, alguma amiga num aborto? Não, nunca acompanhei. Você nunca foi Nunca acompanhei, mas, inclusive, que estão me xingando muito lá nesse texto último que eu botei. Você está falando
falando das suas amigas? Me dê número. Não, eu acho muito importante falar das amigas, porque número é muito fácil a gente achar. Não fácil de pesquisar, né? Descobrir esses números. Mas você vai lá, vai atrás da sua pesquisa, e tanta pesquisa que tem aí, e você acha os números. Mas essa coisa das amigas é porque assim, é uma coisa muito natural abortar. As mulheres abortam muito, mais de uma vez quando precisam, né? Tem umas que, aí, de repente, dizem, eu abortaria de qualquer jeito, aí, de repente, resolvem não abortar mais, porque, não, eu quero ter um filho, né? E essa coisa de, vai usar como um método anticoncepcional. Você não pode falar isso para a mulher. Naquela hora que entra essa coisa da opinião do homem, né? Claro que ele tem que estar muito junto, sempre, nessa luta toda. Mas essa coisa as mulheres vão fazer, cara, as mulheres sabem o que elas vão fazer, né? Elas sabem o que elas vão fazer, você não vai dizer o que ela para ela fazer. Né? A mulher está lá com 3 filhos, sem grana para cuidar, ela engravida, ela quer tirar. Muitas vezes isso acontece. Né? E aí, no caso da Jandira, o ex-marido dela, né, também estava sendo indiciado por apoio moral, apoio ao aborto. Então, como se ele fosse cúmplice de um crime. O cara está lá junto, né, porque ou o cara não está junto, ela está abandonada, ou ele está junto, e mesmo ele estando junto, ele não aparece, e quando aparece, vai virar criminoso também. Né? A única pessoa que estava junto dela naquela hora para apoiar ela, de repente virou criminoso também, né? Uma lógica de abandono mesmo. Você está abandonada, né? Você mora na favela, você é preto, você é pobre, você está abandonada. Você não tem. Ou vai que você trabalha de faxineira na casa de alguém que parará e você consegue, de repente, ir naquele médico tal, né? Só se for dessa forma, mas isso é uma prisão, né? Gabriela, você falou um pouco da tua criação numa família muito liberal. Assim, quando é que o aborto apareceu na tua vida? Quando você entendeu que existia isso? Olha, nem sei, acho que tem tanto tempo que é tão difícil voltar nesse caminho. Mas o fato é isso, né? Como a Débora colocou, as mulheres, existe esse meio, existe essa conversa. Essa conversa existe, ela não vai deixar de existir, né? Eu acho que o grande problema é o foco que a gente dá para a coisa. De uns anos para cá, eu deixei de discutir a questão de onde a vida começa. Por quê? Porque cada um tem uma opinião, porque cada um tem uma tese científica, porque existe o Conselho Federal de Medicina soltou um parecer médico falando sobre a 12ª semana, né, que antes disso não existe vida. Então, assim, existem pessoas que são muito mais capacitadas do que eu, como Conselho Federal de Medicina, que têm opiniões. Então, eu acabei tentando discutir isso de um outro lado. Então, mesmo que, considerando a hipótese de existe vida, os valores jurídicos atribuídos, os valores dessas vidas, precisam ser diferenciados, né? Que foi o que a Débora colocou. E hoje, de alguma maneira, mesmo indiretamente, eles já são diferenciados. Quer dizer, se o crime para quem comete um aborto é de, no máximo, 3 anos de prisão, e se a pena para quem mata uma pessoa, sei lá, de 50 anos pode chegar a 30 anos de prisão, a legislação, de alguma maneira, já enxerga de maneira diferente essas duas vidas. Se a gente quiser usar essa terminologia, por favor. Claro. Mas aqui eu insistiria, eu entendo quando nós estamos fazendo uma conversa entre os juízes da Suprema Corte, mas me parece que isso aqui é um falso problema. É por que essa pergunta de quanto começa a vida importa? Por que isso é uma pergunta? Eu repito, essa é uma pergunta para o Vaticano. Essa não é uma pergunta para o mundo. Mas pode ser uma pergunta médica também, não? Para quê? Quem disse que isso é uma pergunta que importa para direitos? A pergunta é, por que eu vou obrigar uma mulher a se manter grávida contra a sua vontade? Essa é que tem que ser a pergunta sobre direitos. Aqui me parece um exercício sem fim de uma metafísica, de uma abstração, que eu não sei de quem nós estamos falando. É que a argumentação é que, puxa, a gente então precisa defender uma vida que não tem condição de se defender sozinha. Esse é o argumento, claro, né? Vida em um cadáver, quando eu exumo um cadáver, eu consigo saber o DNA de paternidade. Tem vida ali? O que é vida? Vida é esse conceito de um óvulo e de um espermatozoide? Nós estamos, eu repito, usando uma mesma palavra de uma maneira absolutamente elástica e lançando uma pergunta, como inaugurar um debate, que é uma pergunta que São Tomás de Aquino fez. E não me parece que foi o século XXI da Jandira que morreu sem dentes e queimada quando disse que fez um aborto e que era uma mulher de 3 filhos. Então, eu repito, me parece que é muito importante um debate como esse, dizer que perguntas nós temos que fazer. Acho que essa pergunta é isso, essa pergunta da vida, para mim, é superada. Eu não entro mais nessa discussão. E aí, entrando numa segunda discussão, eu acho que o importante é a questão da gente discutir a autonomia dessa mulher.
né? Porque no momento que eu fico ali discutindo, tem vida, não tem vida, eu acabo tirando o foco de uma discussão, fico brincando. Eu queria tanto morar no Uruguai, porque eu acho que os argumentos eles estão num outro patamar, a gente está discutindo num outro nível. Esse nível de discutir, tem célula, não tem célula, a célula respira, não quero saber. Né? Eu li um argumento muito bom assim, sobre isso. Assim, você apoia o aborto apenas em caso em que seja absolutamente necessário, como quando a mulher está grávida e não quer mais estar. Exatamente. Mas isso É um não bom é resumo. autonomia, isso é lindo. Não, Isso é autonomia. É de uma Claro, é maneira- autonomia e liberdade plena feminina. Não, na verdade, autonomia e liberdade são formas que nós traduzimos. Eu diria, isso é uma necessidade da vida. É uma necessidade para não morrer. É uma necessidade como um conjunto de outras, como comer, como ser protegida, como poder cuidar dos seus filhos. Eu não falaria só nesse texto bastante liberal e feminista. Eu sou uma feminista, né? Eu digo que eu sou uma feminista por confissão. Mas aqui nós estamos falando de um nível ainda anterior. São necessidades da vida, como dormir, como comer e como poder cuidar da sua saúde, que inclui tomar uma decisão quando o Estado pode ou não colonizar o seu útero e dizer que você vai ser mãe contra a sua vontade. Legal, Débora, a gente está chegando ao final, mas antes eu queria assistir mais um vídeo que a gente tem, é um vídeo da cantora Thier falando aí do aborto. Vamos passar o vídeo. Infelizmente, pela falta de opção e por ser ilegal, ou você paga muito caro por um médico, que é o mesmo médico, né, que todo mundo conhece, então tem um médico que você paga caríssimo e faz para uma pessoa que tem dinheiro, ou você acaba correndo um risco altíssimo num, sei lá, num buraco sujo, que tem 1000 histórias de buracos horrorosos que fazem, as pessoas fazem, né? É complicado achar que só Deus vai comandar, e se Deus quis assim. E o sagrado do bebê sofrendo? E essa criança que vai ficar com fome, ou vai ficar com uma mãe totalmente desestruturada, ou vai acabar numa caçamba, isso não conta? Isso devia contar muito. Legal, para encerrar eu queria que cada uma de vocês dissesse assim, muito rapidamente, por que vocês acham que o aborto devia ser legalizado no Brasil. Karina, começa você. Porque é um direito básico, da pessoa resolver o que vai fazer com o seu corpo. É básico isso, então tem que legalizar, não tem que conversar. Gabriela. Tem que conversar. Precisamos falar Precisamos sobre falar aborto. sobre aborto. Porque mulheres morrem, né? A gente precisa preservar a vida dessas mulheres. O debate aqui é no nível da vida da mulher. É preciso, já passou do tempo de colocar o foco na vida da mulher. Né? Então, existe uma vida, existe uma pessoa com sentimentos, com emoções, com racionalidade. Já passou o tempo da gente colocar a mulher numa posição onde ela não tem como decidir por si própria, onde ela é louca, onde ela é histérica. Isso já acabou. Então, a gente precisa inaugurar um novo capítulo e a legalização do aborto é fundamental nisso. Legal, obrigado, Gabriela. Débora, por que a gente tem que legalizar o aborto no Brasil? Sim, a gente precisa legalizar o aborto no Brasil, porque eu não queria viver em um país em que nenhuma mulher mais morresse pelo aborto, nenhuma mulher mais sofresse, tivesse medo de um Estado que vai puni-la, que vai estigmatizá-la e persegui-la por uma necessidade de vida, como é o aborto. Legal. Pô, queria agradecer muito aí a presença de vocês aí que estão acompanhando essa conversa, a Karina Burr, a Débora Diniz, a Gabriela Ferraz, e dizer que essa conversa continua. A gente continua precisando falar sobre aborto e a gente continua com esse assunto no site, nas redes sociais e na revista. Obrigado pela participação e até a próxima.